bem com vocês? Aqui quem vos fala é o pastor Alfredo, beleza? Então, eu só vou fazer esse vídeo aqui para dar uma respostinha pro pessoalzinho aí. Porque as pessoas me perguntam, quando eles me perguntam muito a mesma coisa, aí eu gravo um vídeo para não ficar repetindo a mesma fala. Porque a dúvida dos pessoalzinho é o seguinte, o pessoalzinho quer saber isso aqui. O povo quer saber, né? Versículo de o Evangelho de João 8:32 está escrito assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Né? A pergunta aqui pra gente, né? Vos libertará do quê? No caso ele está fazendo um diálogo aqui com aquele pessoalzinho, né? Certo? Mas eu vou trazer para aplicar hoje. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará do quê? Primeiramente nós temos que entender o que é a verdade. Se eu pegar essa palavra aqui, João 8:32, e abrir aqui em João 8:14, e vou te responder primeiro, saber quem é a verdade que ele está falando. Jesus, agora no mesmo evangelho, mas outro capítulo, capítulo 14, versículo 6. Olha o que Jesus respondeu aqui, conversando com os discípulos. Jesus lhe responde: eu sou, o Jesus está falando, o caminho, agora aqui, vírgula, a verdade e a vida. Então, quem é a verdade? Vamos lá? A verdade, tá aqui a resposta. Eu sou o caminho, a verdade. Então, se eu pegar esse versículo de João 8, eu já entendo que a verdade aqui, que liberta, que vos libertará, ele está falando dele mesmo, de Jesus. Que ele é o Cordeiro, que o João mesmo escreve, Cordeiro Imaculado, que tira o pecado do mundo, né? Que em João, no mesmo Evangelho de João, para não ficar pegando muito livro, para não complicar. No dia seguinte, João 1:29, no dia seguinte João viu Jesus se aproximar dele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então vamos lá, nós já tem duas coisas aqui em pauta, mas eu não vou ficar falando sobre isso, eu quero falar só de uma. Aqui, enquanto Jesus estava vivo, ele representava a verdade, certo? Que ia tirar o pecado do mundo. Então Jesus, ele tinha uma figura de cordeiro, entende? O cordeiro, simbolizava o cordeiro, simbolicamente, tipologia, simbolicamente. Cordeiro que ia ser banhado no sangue e tal, representando o livro do Êxodo, lá, a passagem para libertar, a passagem do anjo da morte, beleza? Então aqui, a verdade que nós temos aqui, desse texto, é o próprio Jesus, não é a verdade de igreja nenhuma. Entende? A verdade aqui, Jesus, ele está falando que a verdade vos libertará, está no futuro, que ele morreria por o mundo, por os pecadores, e tiraria o pecado do mundo, certo? E libertaria o homem do pecado, porque tinha as escrituras, ela fala que a alma que pecar, essa alma morreria. Então estava debaixo dessa sentença de morte e tal, para cumprir as escrituras. Porque o sistema religioso, os evangélicos, o sistema todo geral evangélico, eles não entendem que evangelho é algo eterno, no caso aqui, as boas notícias. E as escrituras se cumpriram. Quando Jesus veio, morreu na cruz, deu a vida por nós, todo aquele... Vocês já conhecem, né? Então, meu foco aqui é trazer esse texto, a verdade. A verdade aqui que nós estamos falando é Jesus. Jesus é a verdade. Não é homem, não é mulher, não é menino, não é criança, não é padre, não é pastor, não é ninguém. A verdade aqui é Jesus. Ele está dizendo aqui, afirmando que ele, quem conhecesse ele era a verdade, o caminho e a vida. Percebe? Então tá. Essa é a resposta que eu quero te dar. Agora, eu posso aplicar essa palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Eu posso usar ela hoje, nesse presente momento? Posso. Como? Os crentes do sistema religioso chamado lei, eles vivem de campanha, jejum, sacrifício, todos aqueles rituais cerimoniais que você já conhece. Os crentes que estão na graça, eles já conheceram uma verdade diferente. Eles já vivem debaixo, que você pegar o texto aqui, de outras verdades. Entende? Eles vivem outras verdades. É aí que complica, entendeu? Por exemplo,
Eles vivem essas verdades aqui. Eles são livres nessas verdades aqui. Você abre o texto, vai abrir vários textos aqui. Por exemplo, qual é as verdades que a graça prega, que a igreja da lei do sistema religioso não prega? Os evangélicos. Essa aqui. Evangélico é diferente de cristão, tá? Evangélico segue homem. Evangélico tem que ter doutrina, carteirinha, batismo, água, não sei o que. Todos esses rituais cerimoniais, tal. Já na graça não é nada disso. É pela fé. Então, você vai aprender aqui no livro da graça, no Evangelho que o apóstolo Paulo escreve o seguinte: que você já é salvo, que não se perde a salvação, que Deus nunca vai riscar o nome do livro da vida. Quando coloca assim em sequência, foi um apóstolo Marcos que pegou todas essas palavras como uma sequência para responder. Ele usa o termo assim: você sabia. Então, aqui assim, você conhece essa verdade? Aí eu posso mudar. Você sabia? Você conhece essa verdade? Qual verdade? Você sabia? Beleza, aí ele ensina o seguinte. O apóstolo ensina isso aqui. O que ele ensina? Que você já é salvo, que não perde a salvação, porque ela é eterna, que o Senhor nunca arriscará o seu nome do livro da vida. Então ele deixa para responder para as pessoas essa verdade, todas com os versículos prontos. Quando fala assim que você já é salvo pela graça de Deus, em Efésios 2:8, Timóteo 1:9, então todos os versículos estão prontos. Então já ficou tudo mastigadinho. Então tem aqui uma roda pronta, não precisa inventar a roda, é só seguir. E é todas as respostas que os evangélicos, o sistema religioso, tinha dúvida. Então ele facilitou a vida de todos nós, da graça, deixando um folhetinho para nós com todas as respostas prontas. Certo? Ele foi lá, fez, Deus revelou para ele, mostrou para nós, beleza. Então, você já é perfeito, que você é irrepreensível e culpado diante de Deus, que não é correto dizer Deus abençoe, porque você já é abençoado. Ele pega lá em Efésios 1:3, que você foi predestinado, que nós somos deuses, filho do Altíssimo, Salmos 82:6, que não há nenhuma condenação em você, Romanos 1:8, que Jesus cancelou a sua dívida, o pecado diante de Deus, por isso que eu falo que não tem mais pecado. Colossenses 2:14, que você foi justificado por Deus, que você já está santificado diante de Deus, Hebreus 10:10, 1 Coríntios 6:11, que Deus não quer sacrifícios tais com jejum, campanha, correntes. Então, aqui, eu estou usando esse folhetinho para esclarecer para você: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por exemplo, se você conhecer todos esses evangelhos aqui, essas palavras, você já está livre de quê? Você já fica livre do quê? Do sistema religioso, igreja evangélica. Entendeu? Porque eles pregam as escrituras. Eles creem nas escrituras. Então as escrituras falavam sobre Jesus, beleza, isso aí você já sabe. E aqui na graça, pela graça você é salvo, não é por obra. Entendeu? É por fé. Fé significa o quê? Acreditar. Se você crê. Porque quando Jesus andava, ele falava muito assim, ó: se você crer, verá a glória de Deus. Pode ver todos os textos no Evangelho, quando Jesus está falando com as pessoas, fala assim: se você crê. Você crê? Crê. Então, esse crer aí é a realidade, é o seguinte: você só pode crer se você conhecer. Então, se eu, por exemplo, eu não conhecer, por exemplo, esse evangelho, ou a palavra do evangelho, a graça, eu vou viver da lei. Entendeu? Por exemplo, quando eu falo isso aqui, ó, que você já está santificado diante de Deus, você tem que conhecer o que é santificado, saber. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade que vai te libertar? A verdade que você já é santificado. Aí você vai ler Hebreus 10:10, 1 Coríntios 6:11, onde vai dizer assim, vou lá vamos lá para o Hebreu 10:10 para ver, para você entender o que eu quero falar. Então quando eles perguntam assim: pastor, qual que é a verdade? Você tem que saber no que você quer a verdade. Então quando eu prego aqui eu falo sobre, por exemplo, deixa eu ver aqui, deixa eu achar um negócio que os evangélicos fazem, isso aqui.
sacrifício, jejum, campanha, corrente, tal, blá blá, todas essas coisas aqui. Aí eu venho aqui, onde que tem a verdade que lança por terra tudo isso daí? Isso aqui, ó. Por essa vontade é que fomos santificados, por meio, preste atenção, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então, qual seria a verdade que eu tenho que conhecer? Então, onde está a minha ignorância? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Jesus Cristo já te libertou, já te santificou. Ora, todo sacerdote se apresentava dia após dia, exerce serviço sagrado, oferecendo repetidas vezes o mesmo sacrifício, que não podia jamais tirar o pecado. Então, quando você vê aqui, ele foi santificado, aperfeiçoou, porque ele fez só uma vez, não precisa fazer 10 vezes, 20 vezes. Então, porque com um único sacrifício, Hebreus 10, 14, porque com um único sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Entendeu? Então o Espírito Santo também nos testifica. Está vendo aí? Esta é a aliança que farei com eles. Depois daquele dia, diz o Senhor, colocarei as minhas leis no seu coração e as escreverei sobre a sua mente. Acrescento o seguinte: não me lembrarei do que? Dos seus pecados. Percebe? Presta atenção. Nem iniquidade para sempre, de modo nenhum me lembrarei. Isso aqui é a graça. Pois onde há remissão de pecado, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado, porque houve o perdão. Então, quando as pessoas falam campanha, sacrifício, tudo isso daí, sobe monte, desce monte, é tudo loucura. Por quê? Porque você já foi abençoado. Eu vou até abrir a Bíblia em Efésios 3. Efésios 1, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos passado abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Em Cristo. Cristo. Então, todas as vezes que os pastores, os evangélicos, os apóstolos, todas essas pessoas estiver falando coisa que você tem que fazer isso, fazer campanha, fazer sacrifício, fazer não sei o que, para você ser abençoado, para Deus ser abençoado, dar dinheiro, dar dízimo, dar todo esse rudimento aí, é mentira. Tá? Por quê? Porque está escrito aqui. Acho que eu vou te mostrar a minha Bíblia. Está escrito aqui, ó. Não sei se dá para ver aí, deixa eu ver aqui. Bem aqui, ó. Tá vendo? Tá tudo escrito aí. Então, lê na sua Bíblia, lá, Efésios 1, versículo 3. Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais do lugar. E outro detalhe, e nos predestinou, versículo 5, para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, para a santificação da sua vontade. Entendeu? Em quem nos resgatou do seu sangue o perdão dos delitos, da riqueza da sua graça. Então, leia o capítulo todo. Então, qual é as verdades que eu falo? Quando conhecereis a verdade, conhecer é porque você está na ignorância. Por que antes eu vivia no sistema religioso? Eu acreditava nos demônios, nas coisas. E quando eu fui estudando, conhecendo a graça, eu fui me libertando. Você já é salvo pela graça de Deus. Desculpa. Os irmãos falavam que eu ia perder a salvação, ficava desesperado. Um dia eu tinha salvação, outro dia não tinha, porque eu dava vacila. E aqui, ó, Efésios 2,8. Pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não é vosso, é dom de Deus. Não é por obra para ninguém se gloriar. Então, irmão, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, é mentira. Eu tinha feito um vídeo aí cortou, acabou lá, tá, o tempo. E não tinha concluído. Porque eu tinha falado uma vez, a irmã foi e falou assim: irmã, você começou a gravar um vídeo lá, você não terminou, onde falava sobre a obra de Deus, fazer a obra de Deus, tal, tem esse tipo de coisa. Porque eu tinha falado que os crentes ficam enganando as pessoas, falando que eles têm que fazer a obra de Deus. Eu falei que era mentira. Eu falei, é mentira, esses pastores ficam enganando vocês, falando, vocês têm que fazer a obra de Deus, porque não sei o que, a obra de Deus é mentira, é tudo mentira. Mentira, mentira. Vou ler para você aqui, ó, João, Evangelho de João 6, versículo 9. Presta atenção. Vou ler o 28.
Disseram, pois, que faremos para realizar a obra de Deus? Lê na sua Bíblia, João 8, 6, 28, versículo. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 28. Vê onde os pastores enganam todo mundo, mano. Eu fico besta. Engana meio mundo de gente. Ó, irmão, você tem que fazer a obra de Deus, senão Deus vai pesar a mão na sua vida, tem que fazer a obra de Deus. Mentira, 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 mentira. O que é a obra de Deus? Vamos ler, vamos comigo. Disse-lhe, pois, que faremos para realizar a obra de Deus? Tá vendo? Realizar a obra de Deus. Ó a pergunta. Jesus respondeu e disse. Olha o que é a obra de Deus. Eles enganam você, né? Irmão, você tem que fazer a obra de Deus, entregar folheto, fazer não sei o que, te usando para manipular você, para trazer alma, para eles enganar as pessoas, que você tem que ganhar alma para salvar alma. Tudo mentira. Vamos lá, Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é que, presta atenção, que creias naquele que Ele enviou. A obra de Deus é que você crê em Jesus. Está escrito aqui, mano. Eles não gostam de ler. A Bíblia deixa você tudo besta. Trabalhando para eles de graça. Aqui, ó. Lê aí. Ó, na sua casa. Evangelho de João, capítulo 6, eu li o versículo 28 e o versículo 29. Eles perguntam o que é fazer a obra de Deus. Jesus fala, fazer a obra de Deus é crer que naquele que Ele enviou. Crer naquele que Ele enviou. O que é a obra de Deus? A obra de Deus é simplesmente você acreditar em Jesus Cristo. Acreditar como? O que Ele fez na cruz. Que Ele deu a vida por você, derramou sangue por você, te libertou, você não tem pecado, não tem demônio, aniquilou, Hebreus 2,14, aniquilou a obra, aniquilou o diabo. Não existe isso aí. Irmão, lá na igreja caiu uma pessoa endemoniada. É mentira, não caiu não, ela é induzida e conduzida. Se quiser, eu mostro para você quando a gente estuda a clínica, a hipnose clínica, a gente trata das pessoas, disfunções, a gente trabalha com isso daí, com hipnose. O que acontece? A pessoa é induzida e conduzida. Eles induzem a pessoa ao transe e eles mesmos colocam aquela coisa na pessoa. Entendeu? Entende o que eu estou falando? Entendeu o que eu estou falando? Eles criam o problema e eles querem resolver o problema. O cara foi desempregado na casa, no lugar aí, o pastorzão do sistema mentiroso, foi e falou para ele que ele estava desempregado porque tinha um demônio e tal, não sei o que, não sei o que. Aí ele veio para mim e aí falou comigo assim, pastor, o irmão lá falou que eu tô com demônio, meu, eu tô muito chateado. Eu falei, você não tem demônio nenhum. O que falta em você é inteligência emocional. Você aprender algo, ter condições melhor, tal, fazer uma programação aí, preparar sua mente e trabalhar diferente. Não tem nada de demônio, só a ausência de conhecimento, há uma ignorância. Você não precisa trabalhar somente naquilo, você pode trabalhar em várias coisas, entendeu? Não tem nada a ver com o demônio. Você não tem inteligência financeira para administrar suas contas, entende? Então o que acontece? Eu vou te ajudar, entendeu? Ver a sua situação atual e o estado desejado, onde você quer chegar. Vou fazer na realidade o que? Eu vou te mostrar como que tá. Vou te criar uma identidade financeira que você não sabe quanto que você ganha, quanto que você tem. Você tá perdidão, só isso. Não tem nada a ver com o demônio. Entendeu? Ele falou que você tinha que fazer uma campanha, né? Que ia na sua casa fazer uma campanha, que você tinha que ir na igreja dar o dízimo, que tinha o devorador. Não foi isso que ele falou? Foi todas essas coisas, tudo mentira. Não existe devorador, não tem nada disso. Essa verdade que eu falo, conhecereis a verdade, ela vos conhecer. Eles usam um texto do Antigo Testamento que não tem nada a ver. As escrituras, elas se cumpriu em Jesus. Entendeu? Qualquer hora eu vou fazer um vídeo aí explicando sobre isso daí. Que eles confundem muito. Tem um texto aqui, não sei se vai dar tempo esse vídeo aí, que ele é curtinho, mas eu vou tentar ser rápido. Tem um texto aqui que fala sobre isso daí. Esse aqui, ó. Mateus 5,17. Não pense que vim para revogar a lei e os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Quando Jesus estava vivo, ele era o cordeiro. Então ele tinha que morrer para dar vida por nós. Ele tinha que ser o sacrifício. Então quando Jesus Cristo estava vivo, ele não podia revogar nada. Por isso quando João Batista foi lá, ele foi, me batiza. Vê se eu acho aqui para você, para não ficar falando.
Vem me batiza. Ele falou, que é isso, rapaz? Você que precisava me batizar, você é o cordeiro que tira o pecado do mundo, não eu. Porque o batismo é para arrependimento de coisas erradas, de obras feitas. E você fez o que no caso, né? Então, veja bem, a palavra de Deus aqui, que eles distorcem, é exatamente isso. Aqui, ó. No dia seguinte, João viu se aproximar dele e disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele que me referia, dizendo, após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já existia primeiro do que eu. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso vim batizar em águas. Então eles tinham essa tradição, os judeus, batizar em água. Então veja bem, veja aqui, ó. João testemunha dizendo, vi o Espírito descer sobre mim como lá. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar em água me disse que aquele sobre quem viera descer o Espírito Santo, que eu batizasse como o Espírito. Beleza. Então, quer dizer, o João Batista disse, eu que preciso de batizar e tal. Tem um texto aí, depois procura na sua Bíblia, essa passagem, quando ele falou isso aí, nos Evangelhos. Entendeu? Ele vai falar assim, eu não sou digno de tirar suas alpargatas do pé, etc, etc, entendeu? É isso que ele vai falar, certo? Aí ele fala assim, não, convém para cumprir as escrituras, entendeu? Depois você procura aí, nos evangelhos sinóticos, entende? Então, você tem que prestar atenção nisso daí. Eles estão para trás, e aí fica difícil. Se você viver para trás, na circuncisão, não em circuncisão, porque existe na realidade dois evangelhos. Outro dia eu falei sobre isso aí, da circuncisão e da incircuncisão, entendeu? Então você tem que saber que tipo de pessoas é aqui, ó, por exemplo, Gálatas 1, versículo 7. Mas pelo contrário, vendo que o evangelho incircuncisão a mim foi confiado, como a Pedro da incircuncisão, tá vendo? Então, a circuncisão e incircuncisão, entendeu? Porque um pregava os gentios, outros pregavam aos judeus. O apóstolo Paulo foi enviado a pregar para os gentios, a nação. E os apóstolos de Jesus de Nazaré foi enviado a pregar a casa de Israel. Vou mostrar aqui mais uma vez, vai dar tempo rapidinho correr aqui. Mostrar em Mateus, acho que aqui no 10, eu vou dar uma ideia para vocês disso aqui. No capítulo 10, eu acho, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui rápido, correndo, por causa do horário do vídeo aí. Jesus reuniu os seus 12 discípulos e deu-lhe ordem. Veja bem, vou pular aqui já para a parte. Dizei antes, Jesus enviou os 12 com esta recomendação: não tomei o caminho do gentio, não era para ir para o gentio, nem entrei em cidade samaritana, tá vendo? Dirigi-vos antes às ovelhas perdidas de Israel, é Mateus 10, versículo 6 eu li, e o 7, tá vendo? Então, você vê que eles não tinham, então, circuncisão e incircuncisão, graça e lei. Romanos, capítulo 10. Estou fazendo a salada, né? Você não vai entender, mas eu espero que você entenda. Depois você me chama no privado que eu te explico melhor. Sei que você está distante, mas tudo bem. A hora que você vir por aí, eu te mostro pessoalmente. Deixa eu te mostrar aqui. Entendeu? Fica meio confuso, né? Vou te mostrar Romanos 10:4 aqui, ó. Romanos 10:4. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Então, justificação, você já foi justificado. Nada que você fizer vai justificar nada, porque o que vale para Deus é a obra que Cristo fez, não é nada que você faz. Deus olha para você e vê você em espírito, e não te vê em carne, entendeu? Não te olha segundo a carne. Quem te olha segundo a carne sou eu e os irmãos das igrejas, que olha para você, por exemplo, o Alfredo, eu comedor de fubá e tal, a pessoa pecadora, mas Deus nunca olha para você assim, entendeu? Porque Ele não olha para você segundo a carne. Deus olha para você segundo o Espírito. Ele não pode olhar para você segundo a carne, porque senão complica.
Entendeu o que eu estou falando? E, ó, depois eu vou falar com vocês sobre o véu. O véu que está sobre os olhos dos homens, que só se converte quando tira o véu. O véu que é tirado. Deixa eu ver se vai dar tempo. Vai acabar já, mas se der tempo, beleza. Senão eu ensino para vocês de outra vez, tá? Se tiver um tempinho aí, eu falo com vocês sobre isso aí. Outra hora. Deixa eu tentar aqui. Vai ser rápido. É aqui, ó. Mas o seu entendimento lhe ficou endurecido, pois até o dia de hoje a leitura da antiga aliança é o mesmo véu permanece, não foi revelado. Pois só em Cristo ele é abolido. Mas como até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Porém, quando um deles se converte para o Senhor, então retira-se o véu. Então o sistema religioso ele tem um véu. Que eles vivem debaixo da lei de Moisés. Não mexa isso, não pode aquilo, é pecado, é não sei o que, não sei o que. O Jesus para eles não fez nada. O Jesus morreu para tirar pecado, mas eles têm pecado. O Jesus morreu para santificar eles, mas eles não é santificado. Eles têm que fazer jejum, penitência, campanha, blá, 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 blá. Todas essas mentiras. Então conhecer a verdade aí, meu amigo, querido irmão, espero que eu tenha te ajudado. É exatamente isso. Sair dessa ignorância aí, desse véu aqui. Entendeu? Então o véu está nos olhos deles, não se converteram. Porém, ó, 2 Coríntios 3,16. Porém, quando um deles se converte para o Senhor, então é retirado o véu. Então ele está debaixo de um véu. Entendeu? O véu aqui é a lei de Moisés. Eles não conseguem viver a graça. A graça é aceitar o que Jesus Cristo fez. Você não fez nada, é dom gratuito, você não tem que fazer nada. Foi Ele que te deu. É um presente. É tipo você nasceu numa família e aquela família é rica, milionária. Você nasce rico. A graça é a riqueza, é a plenitude do tempo. Você nasceu assim. Eu outro dia dei um exemplo, as pessoas são ignorantes, você não pode falar. Eu dou um exemplo da princesa Isabel quando assinou a Lei Áurea. Ela libertou os negros da escravidão. Então não existe mais escravidão. É igual Jesus, conhecereis a verdade e vos libertará. Entendeu? Ele te libertou do pecado, então não tem mais pecado. Já te libertou, não existe mais. Ah, irmão, e aquilo que as pessoas fazem, chama-se na Bíblia, em Efésios, ou em Gálatas 5,19, obras da carne. Obra da carne, deixa eu fazer aqui, deixa eu mostrar para vocês, Gálatas, obra da carne. Ele chama de pecado, não é pecado, é obra da carne. Entendeu? É na carne que você faz, não é no espírito, é na carne. Não existe mais pecado no espírito, é só na carne. A obra da carne são essas daqui. Tá? Gálatas. Deixa eu abrir para vocês aqui. Gálatas, rapidinho, antes de acabar esse vídeo. Gálatas 5,19. As obras da carne são manifestas. As obras, leia aí. Gálatas 5,19. As obras da carne são manifestas. Obras da carne são manifestas. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, facções, divisões, inveja, bebedeira, orgia, coisa semelhante. Por isso, se você tomar cachaça, o cara fala que você tem demônio. Não tem nada de demônio, está na obra tá na carne. Está na carne pura, entendeu? Ah, o irmão lá está com a feitiçaria, tá com o quê? Obra da carne. Ah, está com idolatria, obra da carne. Está com prostituição, obra da carne. Não é demônio nenhum, obra. Oh, meu Deus do céu, vou ler de pertinho. As obras da carne são manifestas. As quais são? Obra da carne, vê se está escrito assim. Os demônios são, não, está escrito obras da carne. Ah, se eu beber cachaça é obra da carne. Se eu me prostituir é obra da carne. Se eu cometer latrocínio, o patrocínio mandou ser, qualquer delito é obra da carne. A obra da carne ela enquadra o que? Artigo, Código Penal. Vou citar alguns aqui para você ter exemplo. Por exemplo, se você matar alguém, você vai ser enquadrado no Código Penal, artigo 121. Entendeu? Você cometeu o delito, você vai 156, 157, vai, dependendo do Código Penal te cata. A obra da carne é enquadrada pela lei. Agora, pensa comigo, se esse tipo de coisa aqui, essas obras da carne fosse espírito, era bom. O cara sai com a mulher do outro, aí o cara fala,
Pô, mano, o cara adulterou, saiu com a mulher do outro lado, do outro irmão. Aí o cara fala, não, irmão, não foi eu não, foi o demônio que me deu uma rasteira. Aí fica fácil, não fica? Hã? O que você achou? O cara rouba o outro, aí fala assim, não, irmão, irmão, não foi eu não, foi o demônio, entendeu? A neguinha fica se prostituindo, saindo com todo mundo, aí vai lá, irmão, não fui eu não, foi o demônio da prostituição. Aí fica fácil, né, filhão? Presta atenção, isso é uma massa de manipulação, induzir, conduzir as pessoas. Você tem que desassociar sua mente desse sistema religioso, que ele te engana. Ele leva a pessoa a decadente. Eu conheço um monte de gente que estava na miséria por causa do sistema religioso, pregando heresia, ensinando um monte de mentira, pregando que as pessoas foram abençoadas se desse dinheiro, desse dízimo, oferta. E eu li para vocês aqui em Efésios 1:3. Veja como eles distorcem a palavra, né? Efésios 1:3 estava dizendo o quê? Que você já é abençoado com todas as bênçãos. Você não precisa dar nada, só precisa receber. A realidade da Bíblia, hoje nós vivemos debaixo do acesso. Entendeu? Bendito seja o Deus, nosso Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1:3. E aí? Você tem que dar quanto para ser abençoado? Você tem que fazer o quê? E nos predestinou para sermos filhos. Tá vendo aí? Tá vendo? Ó, o versículo 10. Na dispensação da plenitude dos tempos, para nos reunir todas as ocasiões em Cristo, que estão no céu e os que estão na terra. Ele quem fomos escolhidos, nele em quem fomos escolhidos, como herança, sendo predestinado de acordo com o propósito de que opera todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, sai fora disso, cara. Meu, eu já ensinei tantas pessoas sobre essas mentiras dos evangélicos. Evangélico, quando eu falo, não é pessoas, não tenho nada contra eles, é o sistema.